muito especial, que é o meu primeiro médico. Eu acho que é um dos melhores ortopedistas do Paraná. Se não for melhor, é os melhores. E é o melhor de Ponta Grossa. Galera, antes de eu apresentar o doutor, eu quero falar para vocês assim, eu não estou fazendo esse vídeo para me fazer de coitadinho, para me fazer, ele quer ganhar inscrito por esse motivo. Jamais. O doutor que está aqui do meu lado, ele me conhece por tudo que eu passei, não preciso disso de ganhar inscritos, já ouvi muita coisa, mas eu só estou gravando esse vídeo porque muita gente me pergunta o que eu tenho mesmo, como que funciona e tudo mais, e trouxe ele para explicar para mim. Beleza, pessoal? Doutor José Augusto, muito obrigado por ter aceitado esse convite de gravar comigo. Seja bem-vindo no meu canal. Então, eu que agradeço, André. Para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande estar conversando com você, visto que nós temos, antes de tudo, uma grande amizade de muito tempo. Então, nós temos assim uma vivência, eu e o André. Para vocês terem uma ideia, eu estou em Ponta Grossa há 32 anos. E eu tinha chegado, não fazia tempo em Ponta Grossa, tinha vindo da minha formação de ortopedia na capital do estado, então eu fiz parte da minha formação de ortopedia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e Hospital César Perneta, onde nós tivemos assim um amplo aprendizado sobre situações e as patologias existentes em crianças, dentre elas uma patologia assim que nos chamou muito a atenção. Inclusive na época da minha residência eu fiz um levantamento a pedido de um dos professores muito grande e aprofundado em trabalhos sobre uma patologia para apresentar inclusive lá num curso que nós tínhamos de aula durante a residência, uma patologia chamada osteogênese imperfeita. E a osteogênese imperfeita é uma situação em que ocorre uma dificuldade, um déficit, assim para vocês entenderem, na estruturação do osso, como se fosse ali a liga, a cola das células ósseas, a parte do colágeno que existe entre as células ósseas, existe uma alteração nessa formação desse colágeno, e as células de cálcio e outras células que compõem o osso acabam ficando meio sem essa estrutura de elasticidade que existe entre os ossos longos e ossos curtos do nosso corpo. E aí, chegando em Ponta Grossa, há algum tempo, de repente, o Kogut, o pai do Andrezinho, que nós já conhecíamos de outras datas, o Kogut trabalhava no Banco Estado, né? No Itaú. No Itaú, era um banco, depois do Banco Estado transformou-se Itaú também, mas assim, era um banco, e ele já era conhecido nosso, assim, de longa data, de outras situações, e o Kogut nos trouxe um menino pequeno dele que tinha tido uma fratura, e nos comunicou que ele tinha tido essa fratura de uma forma assim, meio que sem muito trauma, uma virada, alguma coisa que aconteceu em casa. Ele tinha na época uma dificuldade de andar. Eu acredito que você não tinha nem idade para andar ainda, já tinha tido alguma situação, mas era assim uma criança bastante pequena. A primeira vez que eu fui atendida pelo doutor foi com 4 meses de vida. Então assim, aí nesse momento, mas como é que ele fez essa fratura? Não, eles foram assim mobilizando. A mãe do André assim, chamou muito a atenção, também conhecida nossa até hoje, até essa data. Eles com muito cuidado assim com ele, atendendo muito, com todo cuidado, e contou-nos que disse, nossa, mas sem assim um trauma, sem algum movimento mais brusco, e de repente ele começou a chorar. Nós fomos ver que ele tinha feito uma fratura de um determinado osso longo. E aí me chamou a atenção para esse tipo de patologia, que seria a osteogênese imperfeita. Foi feita imobilização na época, colocado gessinho, criança bem pequena, bem novinha. Ele consolidou, mas, para nossa surpresa, depois da retirada daquele gesso, não me lembro bem se foi na perna, foi no braço, no antebraço, logo em seguida o Kogut me comunicou novamente
acabou apresentando uma nova fratura. E nós fechamos o diagnóstico pelas características da época, pelo que tinha acontecido, da osteogênese imperfeita. E aí começou a nossa luta, né, Andrezinho? O André, assim, embora, como eu falei, a mãe do André e o pai tratam ele assim de uma forma, ela chegava com o Andrezinho num travesseiro, muitas vezes, uma almofada, me lembro, me marcou muito isso, e trazendo ele com todo o cuidado, porque ela tinha assim uma delicadeza total por causa dessa situação que nós contamos dessa possibilidade. A osteogênese imperfeita acaba fazendo fraturas frequentes por conta daquela falta daquela liga do colágeno que eu falei para vocês. Para vocês terem uma ideia, ele é uma situação que o osso se transforma como se fosse um giz. Ele quebra como se fosse um giz, com uma certa facilidade, não tem a elasticidade, a flexibilidade que existe em um osso. Para vocês terem noção, quando eu explico o que eu tenho, eu nem falo o nome osteogênese imperfeita, eu falo ossos de vidro, que todo mundo conhece, mas tipo desse jeito que eu tenho ossos de vidro. Ossos de vidro, exatamente. E aí, nós não temos muito assim, isto não existe como você fazer a correção, fazer o tratamento dessa situação. Existe uma evolução natural dessa patologia e que, com o passar do tempo, o organismo vai se fortificando, vai se reagindo e ele vai melhorando essa elasticidade. Mas enquanto uma criança, imaginem vocês uma criança como o André era, que tem toda a atividade de criança, ele sempre foi uma criança extremamente ativa, sempre assim muito, como ele é hoje, assim, muito ativo e conversador e animado e alegre dessa forma, só que com fraturas e fraturas e fraturas seguidas. E a todo instante nós tínhamos que mobilizar, fazer os gestos novamente, fazer a mobilização e o cuidado extremo que sempre o pai e a mãe tiveram com ele. E assim nós ficamos acompanhando todo o desenvolvimento daquela criança, ficamos muito amigos, inclusive somos até hoje por conta daquela situação. E para nossa felicidade, apesar daquela dificuldadezinha que o André tinha ali quando criança, o André é o que ele é hoje, porque ele na verdade nunca deixou cair o ânimo dele. Ele sempre foi um rapaz, um guri, depois um rapaz, hoje já é um homenzinho, né, André? É um homem, né? Passou tempo, né? Então, ele é uma pessoa assim extremamente participativa em tudo que ele se envolveu. Felizmente, ainda tivemos essa ligação ainda mais estreita por causa da nossa paixão do operário ferroviário, né? Somos apaixonados por isso, então desde estar sempre junto no campo, ele acompanhando, por muitas vezes viu o André, isso não é de hoje, vocês que conhecem ele sabem, o André em dia de chuva, de capa de chuva, lá assistindo o jogo do operário junto com o Guti, com o pai dele, e nunca assim deixou essa situação abatê-lo. Tanto que ele se desenvolveu bem, tem uma cabeça espetacular, tem um jeito de pensar, uma qualidade enorme. Eu acho que ele é um exemplo de vida para todos nós. Porque com certeza, eu como médico, eu como ortopedista, posso dizer para vocês assim, nossa, eu tive assim, momentos assim posso dizer assim, de tristeza, de ver a criança ali, de cuidar dele, mas ele me dá uma lição muitas vezes até de ânimo e de vontade para desenvolver, para crescer e para ser o que ele é hoje. Então, na verdade é isso, como ele me falou, o que eu, na verdade, eu tenho, o que ele teve? Foi uma doença chamada osteogênese imperfeita, que evoluiu de acordo com a forma como ela tem que evoluir. Claro, naturalmente, devido a essas fraturas, essas coisas, ele cria algumas deformidades nesses ossos longos, mas eu acho que o mais importante foi que o André superou tudo isso. E ele é o Andrezinho Kogut, que é o nosso amigo e que a gente vê hoje daqui. Então, gente, questão assim, eu não era mês a mês que eu me quebrava, era semanas e semanas. Eu não sei se o doutor vai lembrar, mas eu queria muito, até mesmo ver ela, que era a mulher que cuidava do raio-x do Picentino, não sei se você vai lembrar. A Cleide. A Cleide é nossa amiga até hoje. Ela é viva? Eu não sei. Viva? Não, a Cleide aposentou-se, a Cleide. Se você puder me passar o número ou tentar ajudar eu a ver ela, era uma coisa que tipo, quando a gente
que fazer o raio-x, tinha que esticar a perna e quando tá quebrado, sabe? Era uma dor inexplicável, doía demais, demais, demais. De sorte que o doutor entendia, esse raio-x não ficava tão bom, mas ele já sabia onde que estava quebrado. Eu vou até contar uma coisa para vocês que vocês vão achar engraçado, mas era tanta dor, mas tanta dor, que chegava até a soltar um pum de tanta dor, porque eu gritava, que, sabe, coisas que eu não consigo explicar para vocês por vídeo de tanta dor que eu passei. Desde criança, engessado, vai estar aparecendo aí no vídeo para vocês uma foto minha engessado, eu indo na praia, mas tudo com gesso, não pude aproveitar minha infância praticamente em nada. Isso foi até meus 6 anos, eu fui com o Dr. José Augusto. Aí como, não sei se é assim que fala, ele começou a cuidar de mim muito com o coração. Aí como não sei como que fala, nesse serviço, nesse trabalho, às vezes a gente não pode ter muito dó nesse sentido. Aí chegou um momento que eu tive que me separar, digamos assim, do doutor, mas sabe que eu sempre serei muito grato ao senhor, que você fez tudo por mim. Aí eu fui pro médico Marcos Vinícius, que você deve conhecer. Conheço. Exatamente, que ele fez a minha primeira cirurgia da minha perna, que também sou muito grato a ele, me ajudar esses 2 médicos, serei grato eternamente. Então, gente, como ele falou, não tem tratamento, né? Não tem um tratamento específico, específico. Uma resolução da causa básica, né? Não tem. Gente, eu não tomo remédio. Tem remédio para ficar mais forte, alguma coisa? A alimentação, como você se alimenta, fazer como você faz, é o ideal. Eu me alimento bem, graças a Deus. Não tem medicamento, gente, não tomo. Eu nunca andei, o doutor que está de prova. Eu, primeira consulta, fui com ele nos 4 meses de vida. Foi tipo no Natal, se eu não me engano, minha mãe me contou, que eu levou lá, que eu estava passando muita dor. Então, gente, essa daí que eu queria contar para vocês, que muita gente tinha dúvida como que funciona a minha doença. Doutor, eu queria só que você explicasse, que como parênteses, né, em off aqui, que tem 3 tipos de doença minha, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Gostaria de saber, contar para ele qual que é o do meu, que só tem um pouquinho de cada, queria que você explicasse para eles um pouquinho. Na verdade é assim, esse tipo de situação, esse tipo de doença, ela é muito sobreposta. Não existe assim uma identificação, não existe assim só um tipo exato, não é uma coisa matemática, por exemplo. É assim ou assim. Mais ou menos de acordo com a gravidade ou com a situação, algumas características dessa doença, o tempo que ela comete, a fase da vida, quanto tempo ela fica. Então, ela pode ser mais ou menos classificada. Foi tentado fazer uma classificação para identificar o tipo de doença, mas ela é muito sobreposta a outras situações, outras influências que existem. Você comentou comigo no início, disse, eu acho que eu tive os 3 tipos. Exatamente, você assim, não você fez a tua situação foi uma situação assim bastante assim mais acentuada, que acometeu vários ossos, várias articulações, várias partes do teu corpo. Então é uma situação um pouco difícil de classificar, dizer exatamente o tipo de doença, só aquele ou aquele outro, sabe? Gostaria de colocar só rapidinho, você falou da Cleide. A Cleide é uma senhora que trabalhou muitos anos com a gente lá no Hospital Vicentino, extremamente dedicada, uma pessoa que nos ajudou demais no raio-x. E assim, para vocês saberem, a Cleide foi um exemplo também, tanto foi um exemplo, que ela teve 2 filhos, chama-se o Perseu e o Cláudio. O Perseu e o Cláudio são 2 rapazes que eu conheci também, meninos, que hoje já são adultos, já são casados, têm filhos, e seguiram a profissão da mãe. Eles são excelentes técnicos de raio-x. Um deles chegou a me atender. Então, os 2 trabalham nos hospitais da cidade, e também são nossos amigos, e são trabalhadores, então são secundários àquilo que a Cleide fez para... Então, são nuances da vida, né? Eu acho assim, é muito bom
ver a situação, ver o que o André, como é que ele está e que a gente são problemas e dificuldades e situações da vida que a gente passa, mas principalmente eu acho que o André é um exemplo mesmo. Nunca, nunca, nunca desanimar, nunca se entregar. Nós vemos tantas pessoas às vezes reclamando e achando que a vida está tão ruim e não pode ser assim. Ele é um exemplo de alegria, um rapaz que superou tudo e tudo o que aconteceu. Ele falou a questão das fraturas dele, chegava momentos em que a mãe e o pai levavam, tinha feito uma fraturinha de determinado tipo, criança pequenininha de determinado tipo, na perna lá ou no fêmur, fazia fraturas de fêmur. Na semana seguinte ele estava com a imobilização primeira e sem querer, porque como eu falei, eles eram extremamente cuidadosos com ele, chamava atenção, o cuidado que a mãe tinha, eles viviam pelo André. No movimento mínimo, ele acabava fazendo uma fratura no outro bracinho, no outro lado. Então ele chegou a ter momentos em que ele estava com 2 ou até 3 gessos, às vezes. Já cheguei a ficar com os 2 braços e as 2 pernas. Imobilizado, porque era assim, ele tinha uma fragilidade muito grande de fazer essas fraturas, embora, friso bem, todo o cuidado deles, eles eram extremamente cuidadosos com ele. Então assim, o André superou tudo isso, é o André que nós conhecemos aqui, nosso grande amigo, que faz tudo que faz por todo mundo, ajuda todo mundo e amigo de todo mundo. Isso é que importa, ele é um exemplo, acho que isso precisa ser bem realçado nisso. Só vou complementar um pouquinho. Gente, nunca foi culpa dos meus pais por ter tanta fratura. Eles sempre cuidaram de mim, 100%. Como o doutor já falou, meus ossos são muito frágeis. Até mesmo, digamos, quando eu estou dormindo no berço ou na cama, eu tentava levantar o braço, quebrava. É muito frágil, gente. Nunca foi... Não pensem, ele tentavam pegar ele de qualquer jeito nenhum. Nunca, sempre foi eu me quebrando sozinho, erguendo um braço ou tentando levantar a perninha. Sempre foi assim as minhas fraturas. Nunca pense em maldade nesse tipo de coisa, gente. Sou muito grato, vou agradecer ao doutor por ter aceitado o meu convite, por ter explicado para eles a situação. É que preferi gravar um vídeo do que o povo, para me perguntar um pouco. Já está explicado. Obrigado, doutor, por tudo que o senhor já fez por mim, por tudo que o senhor fez pela minha família. Serei muito grato ao senhor por tudo e para sempre na minha vida. Obrigada mesmo. Te agradeço, André. Agradeço a presença aqui com você. Você sabe, pode contar comigo sempre. E para mim é uma satisfação enorme mesmo estar falando com vocês. E eu quero mandar um beijo, espero que esse vídeo chegue para a Cleide. Eu vou tentar falar com ela, chamar a atenção dela para ela. Vou falar para ela. Cleide, muito obrigado. A senhora sabe o quanto teve que trabalhar quase toda semana vendo a minha cara. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a senhora, a sua família, você e a sua família. Estamos tudo junto, galera. Se inscreva no canal. Eu vou perguntar para o doutor aqui se ele tem alguma rede social. Se ele tiver, eu vou pôr aqui para vocês seguirem ele. Vou perguntar para ele também onde que é o escritório, o consultório dele, que também vou deixar aí, gente. O melhor do Paraná e o melhor de Ponta Grossa, Dr. José Augusto. Beleza, pessoal? Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Obrigado pela atenção. Falou!